Queridos, vamos abrir nossas Bíblias, 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 11. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11. Leremos os versículos 23, 24 e 25. 1 aos Coríntios 11, 23 a 25, que diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, vamos ler juntos o que Jesus disse? Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, juntos, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Agora, queridos, capítulo 12, a partir do versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Versículo 27, vamos ler juntos? Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, fale conosco na meditação da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos aquilo que é importante, essencial, fundamental para o nosso crescimento na fé, para o nosso entendimento da Tua palavra e dos Teus propósitos para a nossa vida e para a nossa igreja. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, qual foi a palavra que nós mais lemos nesses textos? Qual a palavra que nós mais lemos nesse texto? Corpo. Quando nós lemos lá em 1 Coríntios 11, quando Jesus ministra a ceia com seus discípulos, Jesus toma o pão, parte o pão, e o que Jesus diz para os discípulos? Esse é o meu corpo, esse é o meu corpo, que é partido por vocês. Depois, o texto continua dizendo que Jesus toma o cálice, e ele, antes de servir o cálice aos discípulos, ele diz, esse é o meu sangue. O sangue faz parte do quê?
do corpo, é parte inerente da existência humana. O corpo sem sangue não vai, não tem jeito. É corpo, é vida no corpo. E o outro texto, 1 Coríntios 12, fala também de corpo, mas fala não necessariamente da ceia, fala da igreja do Senhor Jesus. E o versículo 27, que foi o último versículo que nós lemos, diz que vós sois o quê? Corpo de Cristo. Então nós temos aqui três declarações daquilo que é corpo de Cristo. Nós temos o pão, nós temos o cálice, e qual que é o terceiro elemento que é definido como corpo de Cristo aqui? Nós, eu e você. Não só o pão, não só o cálice, mas nós somos o corpo de Cristo. E eu fiquei pensando nisso essa semana, queridos. Às vezes nós olhamos para a ceia e damos um valor muito especial, e está correto em darmos um valor especial à nossa participação na ceia, recordando, fazendo isso, comendo e bebendo, em memória do Senhor Jesus, e nós dizemos, gente, foi o corpo de Jesus que foi partido, foi o sangue de Jesus que foi derramado, e não muitas vezes nós falamos a respeito desse valor do corpo de Cristo relacionado com a igreja. E por que eu estou falando isso, queridos? Porque nos dias de hoje nós temos uma tese, ou nós temos uma ideia que tem sido anunciada aí em alto e bom som, de que a igreja é apenas uma instituição entre tantas outras instituições, e que nós podemos ser crentes sem a igreja, e que nós podemos viver a fé sem nos envolvermos com a igreja. Pastor, igreja, toda igreja é a mesma coisa, toda igreja tem lá os seus problemas, e a gente fica decepcionado com a igreja. Eu já passei não sei por quantas igrejas, e todo lugar que eu fui o negócio não era legal, e talvez você tenha toda a razão, e talvez você esteja coberto de razão, e tenha muitos motivos para dizer, é melhor eu ficar quietinho na minha casa. Porém, queridos, o que a palavra de Deus nos diz, é que a igreja tem um valor muito maior, do que esse valor que nós olhamos externamente para a igreja. Nós olhamos a construção, e chamamos esse espaço de igreja, mas na verdade igreja somos nós, as pessoas. E quando nós olhamos para nós, pessoas que compõem a igreja do Senhor Jesus, aí, como diz outro, aí que complica, porque nós somos complicados, porque nós como pessoas não somos fáceis de lidarmos. Temos as nossas manias, o nosso jeito, tem aquilo que eu gosto, que o outro não gosta, o que o outro gosta, mas eu não gosto, o que eu concordo, o outro não concorda, e a gente vai vivendo nessa vida de igreja, e a gente às vezes vai dando muito mais valor àquilo que não nos agrada, do que aquilo que é fundamental na nossa caminhada com Jesus. É interessante nós lembrarmos do que o Senhor Jesus diz lá para os discípulos, lá em Mateus capítulo 16. Quando Jesus pergunta para os seus discípulos a respeito de quem as pessoas pensavam a respeito dele. E uns falavam que era Elias, outros falavam que era um profeta, que era João Batista. Até que Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer para Pedro, Pedro, apacenta, cuida da minha igreja. Algumas considerações, queridos, que eu gostaria de fazer aqui, pensando na questão da igreja, o valor da igreja, e pensarmos que a palavra de Deus nos diz que de forma semelhante ao pão e ao cálice,
A igreja também é corpo de Cristo Jesus. Eu não me recordei durante essa semana, não consegui lembrar, se há outro simbolismo no Novo Testamento que nos faz lembrar ou faz uma afirmação semelhante a essa, a respeito de alguma coisa que possa simbolizar o corpo de Cristo, a própria vida de Jesus. Algumas considerações. A primeira delas: precisamos lembrar das palavras de Jesus lá para Mateus. Esta é a minha igreja. É a minha igreja. Não é a igreja do pastor, não é a igreja do carreguinha, não é a igreja do Theo, é a igreja do Senhor Jesus. Não é a igreja de nenhum de nós, mas ao mesmo tempo é a igreja de todos nós. Porque há uma só igreja, há um só corpo, mas há muitos membros. E nós fazemos parte dela. Mas precisamos ter esta convicção, queridos, desse aspecto sobrenatural, relacionado e ligado à própria vida de Jesus. É a minha igreja, é a igreja do Senhor Jesus. E nesse aspecto sobrenatural, Jesus vai dizer que há uma coisa mais extraordinária. Ele vai dizer: aquilo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado nos céus. E o que vocês desligarem na terra, terá sido desligado nos céus. Ou seja, a palavra de Deus diz que sobre a igreja há um caráter sobrenatural de ser a única instituição ou único organismo que tem a capacidade de ligar terra e céu. Ligar terra e céu. Talvez, se nós pensarmos em alguma organização no mundo que tenha o poder de chegar mais longe, talvez sejam algumas empresas como a NASA, ou talvez as empresas lá na Rússia que falam e produzem satélites, foguetes, que eles conseguem ir o mais longe que qualquer pessoa jamais conseguiu. Mas ainda é pouco. A igreja vai muito além, muito além. A igreja não apenas alcança a eternidade, como diz que a igreja tem esse poder de ligar e desligar. Como que isso acontece? Não sei. Mas a Bíblia diz que a gente, como igreja, liga e desliga. Que a gente reconcilia pessoas com o próprio Deus. Somos continuidade daquilo que Deus deseja fazer através de Cristo Jesus. O texto de 1 Coríntios, queridos, nos traz algumas informações interessantes. Por exemplo, se os irmãos olharem os versículos 12 e 14, vai dizer, nós vamos ver Paulo fazendo uma comparação da igreja com o corpo humano. Se a igreja é o corpo de Cristo, essa igreja pode ser comparada a um corpo que possui muitos membros. Cada membro com a sua característica. O pé é diferente da mão. A mão é diferente do ouvido. O ouvido é diferente do olho. O nariz tem uma função específica, mas é diferente de todos os outros membros. Outro dia eu vi uma reportagem, por uma questão de cirurgia plástica, eu não lembro dos detalhes, mas alguém implantou um nariz na testa. Não sei quem viu essa reportagem. O nariz estava na testa. Não era natural, não era normal. Porque tudo tem o seu devido lugar e a sua função específica. A igreja é o corpo de Cristo, composta de muitos membros, um só corpo, mas muitos membros. Versículo 13 vai falar que esta unidade, o que ajunta, o que faz com que todos os membros se juntem e juntos se transformem em um só corpo, é a ação do Espírito Santo. Vejam o que diz o versículo 13: pois em um só Espírito, nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, escravos, livres, tanto faz. De onde você veio, qual é a sua origem, o que você tem, o que você deixa de ter. Tem a ver com o mover do Espírito, porque a todos nós foi dado de beber de um só Espírito.
a unidade da igreja, esse milagre, esse agir sobrenatural de Deus, para que a gente olhe para a igreja, e ela não é apenas uma instituição, tem a ver exatamente com esse agir do Espírito, que transforma o nosso coração, abre os nossos olhos, quebranta a nossa alma, abre o nosso entendimento, para olharmos para Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Versículos 14 a 20, queridos, vai falar de uma outra coisa importantíssima na vida da igreja, que é a sua diversidade. Sua diversidade. Que a igreja é lugar dos diferentes. Da mesma forma como no corpo humano, os membros são diferentes. Alguns perguntam, por que é que tem tanta denominação diferente? É porque nós temos dificuldade em lidar com as diferenças e com os diferentes. E as pessoas vão se unindo e vão se juntando com aqueles que mais se parecem entre si. Ora, imaginem, e aí o próprio texto vai dizer, imagina se o pé dissesse para a mão, você não é pé, eu não preciso de você, vou cortar a mão. Imagina se o nariz dissesse para o olho, você não é nariz, eu não preciso de você. A riqueza do nosso corpo humano, está exatamente em possuirmos uma imensidão de membros diferentes, músculos, células, e vai por aí. Alguns poderiam falar muito melhor do que eu a respeito do corpo humano aqui. Mas essa riqueza do corpo humano é que nos torna, como pessoas, seres especiais, únicos. E a igreja do Senhor Jesus, ela é rica por causa da sua diversidade. Se nós começássemos a olhar alguns detalhes aqui entre nós, temos pessoas aqui de lugares diferentes, pessoas que tiveram uma herança religiosa diferente, gente com um contexto social, econômico diferente. Temos gente aqui alta, baixa, gente de tudo quanto é jeito. E essa diferença entre os membros enriquece a vida da igreja, porque nós nos tornamos um em Cristo Jesus por causa da ação do Espírito Santo. O mover do Espírito produz esta unidade que nos capacita para caminharmos juntos. Agora, queridos, tem uma coisa que eu acho muito interessante nos versículos 21 a 24. Quando o apóstolo Paulo ele vai falar a respeito dos membros que são mais dignos, menos dignos, dos membros que são mais fortes ou fracos, daqueles que têm mais honra e daqueles que têm menos honra. E Paulo, quando ele fala a respeito dessa diferença dos membros do corpo, ele não está dizendo que todos os membros têm exatamente o mesmo valor e a mesma importância. Tanto é que, por exemplo, eu posso sobreviver sem um braço. Dá para sobreviver sem um braço. Se alguém perguntar, o que o senhor precisa tirar alguma parte do senhor, o que o senhor quer que tira? Eu falei, tá bom, tira o dedinho do pé. Não sei se é a melhor opção não, mas pelo menos assim na hora eu pensaria nisso. Mas não dá para viver sem coração. Porque alguns membros, eles são mais necessários para a nossa existência. Agora o que Paulo vai dizer é que ainda assim, nós não queremos ficar sem nenhum deles. A opção de ficar sem qualquer parte do nosso corpo é apenas em última instância. Se tivermos uma recomendação médica que diz o seguinte, ou tira ou morre. Aí a gente, tá bom, pode tirar. Mas caso contrário, nós cuidamos do nosso corpo todo, apesar das diferenças e do valor diferente que cada membro possui para manter a nossa saúde. Agora, o que é importante nisso aqui em relação à igreja, queridos, é que na igreja, os diferentes têm lugar, têm espaço e têm honra.
Na igreja não há lugar apenas para aquilo que é forte ou apenas para aquilo que tem muita dignidade. Na igreja não há espaço apenas para quem é certinho e direitinho. Na igreja nós encontramos o espaço para todo mundo. A igreja, ela se distingue de um clube, por exemplo, porque no clube a gente diz quem pode fazer parte. E a gente diz, você sim, você não, você pode, você não pode. Na igreja do Senhor Jesus, a porta vai estar sempre aberta. E por essa porta, e em qualquer igreja, pode entrar qualquer um, porque o Senhor Jesus veio buscar e salvar aquele que estava enfermo, doente, para tratar das suas feridas. E nós precisamos lembrar, queridos, e quando a gente pensa nisso, que a igreja não é lugar de gente perfeita, santa. E às vezes nós criamos uma expectativa muito maior do que nós deveríamos ter em relação àqueles que fazem parte da igreja. Eu nunca esperava passar por essa decepção na igreja, mas passou, infelizmente. Porque na igreja, queridos, nós chegamos com as nossas manias, com os nossos jeitos, com a nossa herança, daquilo que nós recebemos da nossa infância, da nossa formação, no nosso contexto socioeconômico, educacional, e nós todos somos aproximados de Jesus pela sua graça e pela sua misericórdia. Na igreja há espaço para os fortes e para os fracos. Há espaço para aqueles que são cheios de honra e para aqueles que têm menos honra. Há espaço para todos, porque Jesus veio para salvar a todos do mundo todo. Por fim, queridos, há um outro detalhe que nós vemos aqui nesse texto, versículo 25, que o apóstolo Paulo chama a nossa atenção para pelo menos duas coisas, e eu acrescento uma terceira, que tem a ver com a prática diária da igreja. E aqui há duas exortações de Paulo quando ele fala da igreja como corpo de Cristo, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Há um aspecto negativo e há um aspecto positivo. O aspecto negativo é: não haja divisão. Não haja divisão no corpo de Cristo. Como é que vocês podem dividir um corpo? É interessante de que a primeira história a respeito de Salomão e da sua sabedoria tem a ver exatamente com isso: dividir um corpo. Duas mulheres deram à luz a duas crianças e uma dessas crianças morreu. A outra foi lá, tomou a criança escondido durante a noite e diz: esse é o meu filho. E colocou o filho morto na cama com a outra mãe. Quando aquela mãe acorda, que vê o seu filho ali do lado, morto, olha para aquela criança e diz: não é o meu filho. Olha para a mulher do lado e diz: ela tomou o meu filho. Não, não tomei. Então chama-se Salomão, para que ele pudesse julgar a causa entre aquelas duas mulheres. Salomão, na sua sabedoria, olha, escuta, vê, e diz: traga uma espada. E trazendo a espada, ele diz: divida a criança em duas. Entregue a metade para uma e a metade para outra. A mulher, que não era a mãe daquela criança, diz: tudo bem, pode dividir, tá bom. Não fica comigo, mas não fica com ela também. A outra, que é a mãe verdadeira, ela faz tudo para salvar a criança. Tá bom, não faça isso. Pode deixar a criança com a outra mulher, mas não faça mal a essa criança. Não divida essa criança, porque a divisão simboliza morte no corpo. E aí, queridos, essa exortação do apóstolo Paulo é uma exortação a nós, para que de fato nós cuidemos da igreja de tal forma que as nossas diferenças não nos dividam. Para que não haja, conforme Paulo diz em Coríntios mesmo, para que não haja o partido de Apolo, o partido de Paulo, o partido de Cristo.
cada um com as suas opiniões, dizendo: eu sou desse lado, eu sou desse lado, eu sou desse lado. Ele diz que não haja divisão. Mas por outro lado ele diz, ao invés de promover a divisão, promovam a cooperação, o auxílio mútuo, a ajuda, o princípio da mutualidade. Cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. A igreja do Senhor Jesus, como corpo vivo, é uma instituição que coopera em favor uns dos outros. Assim como os membros do corpo humano, todos eles trabalham em conjunto para que todas as partes do corpo, cada membro, possa funcionar de forma saudável. E o coração, quando precisa, ele bate mais forte para bombear mais sangue, para que o atleta possa correr mais. O pulmão, ele trabalha mais para que haja boa respiração na hora da necessidade. E às vezes alguns membros do corpo pagam o preço em favor dos outros, mas a cooperação, a mutualidade, essa palavra uns aos outros, essa afirmação, ela é repetida no Novo Testamento várias vezes. E aí, queridos, o apóstolo Paulo, ele termina dizendo: nós somos o corpo de Cristo. Todos nós somos o corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros. Fazemos parte da mesma família da fé. Quando nós comemos do pão, a gente come e diz: nós partimos o corpo de Cristo. Quando nós tomamos do cálice, nós dizemos: nós bebemos do cálice de Cristo. Quando nós estamos na igreja, nós não podemos também nos esquecer dessa afirmação: vós sois o corpo de Cristo. E individualmente, cada um de nós, individualmente, fazemos parte do mesmo corpo de Cristo. Eu queria passar um vídeo agora, ele não é longo, mas que mostra, queridos, a respeito de quem pode fazer parte do corpo de Cristo. Mais do que isso, qual a importância das pessoas no corpo de Cristo? E tem a ver especialmente com aquela palavra de Paulo que diz: alguns membros talvez eles são mais fracos, outros mais fortes, mas todos são igualmente necessários. Eu espero que com esse vídeo você olhe para você mesmo e diz: poxa, eu faço parte do corpo de Cristo. Eu, junto com todos os demais irmãos, eu sou o corpo do Senhor Jesus. E nessa noite nós queremos celebrar aquilo que Jesus fez, para que, apesar de diferentes, nós continuemos sempre nessa consciência de que nós somos o corpo do Senhor Jesus. Vamos assistir esse vídeo. Apaga a luz para nós, por favor, Teita. Fazer um louvor agora. E eu convidei a Jaque, como costumamos falar, porque dia da igreja de Cadeireiras, na sexta-feira, a Jaque falou: pastor, posso fazer um louvor? Eu falei: meu Deus, como é que ela vai fazer um louvor? Mas falei: pode fazer um louvor sim, louva a Deus aí. A primeira palavra dela, sabe o que foi? Ela falou assim: eu não sou cantora, eu sou adoradora. E o que diz aqui no capítulo 20, versículo 23 e 24? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Cá, Jaque. Faixa 6 aí.
Queridos, a Primeira Igreja Batista de Curitiba é uma das maiores igrejas evangélicas no Brasil. No ano passado, em dezembro, essa igreja promoveu um musical que foi destaque no Jornal Nacional e no Fantástico. Tamanha a qualidade daquilo que eles fazem. Mas nessa mesma igreja em que milhares de pessoas oferecem a Deus
música de primeiríssima qualidade, também é o lugar onde a Jaqueline pode cantar e louvar ao Senhor. Só a igreja isso pode acontecer. É só na igreja onde tem espaço para quem sabe e para quem não sabe, para quem é grande e para quem é pequeno, para quem é rico e para quem é pobre, para quem é bonito e para quem não é tão bonito dentro do padrão humano, social. Porque a graça de Deus é maior do que todas as nossas diferenças. Meu desejo, queridos, é que essa palavra nos prepare para participarmos da mesa do Senhor. E que quando nós comemos do pão e dizemos, esse é o corpo de Cristo que é partido por vós. E quando nós tomamos do cálice, nós dizemos, esse é o sangue de Jesus derramado por nós. Que a gente possa lembrar, eu sou corpo de Cristo. Eu também sou corpo de Cristo. Eu não posso ser partido, eu não posso ser derramado, porque Jesus, o cabeça dessa igreja, fez isso por mim e por você, para que nós fizéssemos parte desta igreja, que juntamente com tantas outras esparramadas na nossa cidade e por todo o mundo, faz parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo Jesus. Que a nossa consciência, queridos, de fazermos parte de uma igreja, seja muito maior do que simplesmente, eu sou da igreja. Mas essa consciência sobrenatural de que nós somos o corpo vivo de Cristo Jesus. Muitos membros, diferentes membros, mas um só corpo, o corpo de Cristo Jesus. Que o Senhor nos prepare, que o Senhor abençoe o nosso coração, para que nós possamos de fato bem dizer ao Senhor nesse momento. Nós vamos ouvir o coral nos preparando para participarmos juntos da ceia do Senhor, o corpo de Cristo, comendo e bebendo do corpo do Senhor Jesus.
Queridos, abram suas Bíblias, por favor, Atos, capítulo 20, versículo 28. Atos, capítulo 20, versículo 28. O apóstolo Paulo, nesse texto aqui, ele está vivendo um tempo de muita dor, porque ele está caminhando para Jerusalém. Ele tem plena consciência de que ele caminha para um tempo de muita provação, de muita luta. Já havia sido revelado para Paulo que em Jerusalém ele seria preso, que em Jerusalém ele seria julgado e que muitas coisas difíceis lhe aconteceriam. E ele passando por Éfeso, perto de Éfeso, ele pede para que os presbíteros, a liderança daquela igreja, vá se encontrar com ele. E encontrando com ele, o que nós temos aqui é um encontro de muito choro, de muitas lágrimas entre aqueles homens que abraçam, na consciência de que não mais veriam Paulo. Mas no versículo 28 ele tem uma palavra para aqueles homens, para aquela igreja, que é extremamente importante para nós nesse momento, quando nós participamos da ceia, e nós pensamos na igreja também como corpo de Cristo. Versículo 28 vai dizer: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Vamos ler a frase final desse versículo:
a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Cuidem da igreja de Deus. Cuidem da igreja de Deus. Cuidem da igreja de Deus. Porque ela foi adquirida, compra, com o sangue de Jesus. A igreja foi adquirida, mais uma vez, agora com o preço da própria morte de Cristo Jesus. Nós somos igreja, fazemos parte dessa igreja universal, dessa igreja do Senhor Jesus espalhada por todos os lugares e em todo o tempo. Aqueles que já estão na presença do Senhor, aqueles que fazem parte dessa igreja nos dias de hoje em todos os lugares, e daqueles que ainda vão nascer, mas que farão parte também dessa mesma igreja. Mas em todo o tempo, em todos os lugares, continua sendo a mesma igreja, a igreja de Deus, que foi compra com o sangue precioso do Cordeiro. Nós queremos participar juntos agora, queridos, da ceia do Senhor. É um momento de celebração, é momento de proclamação dessas verdades, que o Senhor Jesus pagou um preço muito alto para que nós pudéssemos ser de fato a igreja do Senhor Jesus, corpo vivo de Cristo Jesus. E nós vamos receber o pão, nós vamos receber o cálice, nós vamos segurar para que depois nós possamos participar todos juntos, comendo e bebendo juntos, como expressão dessa unidade do corpo do Senhor Jesus. Estão convidados a participarem da mesa do Senhor todos aqueles que reconhecem a Jesus como único e suficiente Salvador das suas vidas e que estão comprometidos com a igreja do Senhor Jesus, vivendo segundo a vontade do Senhor. Quero convidar os presbíteros para virem aqui, quero convidar o Rodrigo também para nos ajudar, para que os irmãos possam receber esses elementos, o pão e o cálice, e para que ninguém seja omitido na distribuição. À medida que os irmãos forem chegando próximo, você se levante para que você seja servido, para que ninguém de fato fique sem se servir dessa mesa, que não é a mesa nossa, mas é a mesa do Senhor Jesus. E portanto, se a mesa do Senhor Jesus também é a nossa mesa, a mesa daqueles que são corpo vivo de Cristo Jesus. Enquanto nós receberemos os elementos, nós vamos cantar um hino que proclama que o sangue de Jesus nos tornou dignos de participarmos desse momento e nos tornou homens e mulheres salvos, redimidos pela graça do Senhor.
Esse que é o corpo de Cristo, esse que de fato é o convite que nós temos para vivermos em comunhão com o Cordeiro de Deus. Comamos juntos do pão, o corpo do Senhor Jesus, em memória dele. Depois de terem comido, eles tomam o cálice. Esse é o sangue do Cordeiro derramado por vós. Bebam todos em memória de mim. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos cantar, Agnaldo, e nós vamos cantar um cântico que diz que foi pago um alto preço para que nós fôssemos o corpo de Cristo. A mesma mensagem que Paulo escreve lá para os irmãos de Éfeso. Essa é a igreja do Senhor, a igreja de Deus, adquirida com o preço do Cordeiro. Vamos dar as mãos, unir aí os corredores e cantarmos juntos esse cântico. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por teu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor.
E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Queridos, nós vamos orar, encerrando o nosso culto. Quero convidar nossos irmãos aqui, o Arnaldo e a Carla, por favor, venham aqui. E nós vamos orar, com esses irmãos, porque eles estão deixando de ser daqui, né, para ir para Itapetininga, né? O nosso irmão foi transferido para lá, promovido, e nós nos alegramos por isso, ainda que a gente se entristeça por estarmos sem vocês aqui, vê-los aqui mais felizes pela bênção do Senhor na vida de vocês. E a nossa oração e o nosso desejo é que Deus os abençoe grandemente lá, e lembrem sempre de nós, e nós lembraremos dos irmãos, e continuaremos juntos aí na caminhada, em nome de Jesus, né? Que Deus possa ajudá-los, e que lá vocês sejam abençoados, seja bem sucedido, próspero no seu trabalho, querido, que você seja bênção naquela cidade. Então nós vamos orar com eles, orarmos juntos, uns pelos outros, e depois da oração nós vamos orar juntos o Pai Nosso, a oração do Senhor Jesus, a oração que quando a gente não sabe o que orar, nós temos uma oração para ser feita, uma oração que foi nos ensinada pelo Senhor Jesus, uma oração que nos faz lembrar de coisas fundamentais e importantes na nossa caminhada com o Senhor Jesus. E depois os irmãos receberão a bênção. Deixa eu ficar no meio de vocês aqui, posso separá-los aqui agora? Vamos orar. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome, Te louvamos, engrandecemos ao Senhor pela oportunidade que nós temos de nos reunirmos como Teu povo, como Teu corpo, como família da fé, como parte desse corpo de Cristo espalhado por toda a face da terra. Te louvamos acima de tudo, ó Deus, por Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que ofereceu a si mesmo em resgate de nós, oferecendo-se numa cruz, sofrendo o preço da nossa culpa, sofrendo, ó Deus, as dores que eram nossas, carregando sobre si mesmo as nossas enfermidades, levando sobre os seus ombros o nosso castigo. É por isso que nós estamos aqui hoje, ó Deus, e nós te bendizemos, nós te glorificamos, porque apesar de sermos quem somos e como somos, o Senhor nos amou, o Senhor nos escolheu, o Senhor abriu o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, para termos conhecimento da salvação em Cristo Jesus. E a mensagem do Evangelho se tornou boas notícias de salvação para cada um de nós. Ó Senhor, que o Teu nome seja sempre exaltado, e que a bênção do Senhor repouse sobre nós como igreja do Senhor. Ó Deus, sustenta essa igreja, continue dirigindo essa igreja. Não é a igreja minha, não é a igreja de nenhum dos queridos aqui, mas é a igreja do Senhor Jesus, é a igreja de Deus, adquirida com alto preço, e nós queremos apenas sermos membros fiéis, que juntos cooperam para a unidade, para a saúde do corpo de Cristo. Ó Deus, que haja de fato crescimento em todos os aspectos nesse corpo vivo de Cristo Jesus, para que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado e reconhecido como nome, o único nome em que as pessoas podem ser salvas, independente da situação. Ó Deus, nós bendizemos ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui, por aqueles que nos visitam, por aqueles, ó Deus, que vieram para cá hoje, talvez com o coração apertado, talvez com temores, com medo, mas nós te louvamos por aquilo que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor falou ao coração de cada um dos amados. E de uma forma especial nós pedimos por esses queridos que estão aqui.
Ó Deus, toma-os nas tuas mãos. Toma, queridos, o Arnaldo, a Carla nas tuas mãos e abençoa-os no nome de Jesus. Derrama sobre eles a tua bênção, o teu cuidado. Que o Senhor esteja à frente deles para mostrar a eles o caminho certo. Que o Senhor esteja ao redor deles para livrá-los de todo mal. Que o Senhor esteja capacitando-os, ó Deus, para que em tudo quanto eles fizerem, eles sejam bem-sucedidos, abençoados e aprovados pelo Senhor. E que onde quer que eles forem, onde eles passarem, com quem eles encontrarem, que eles possam testemunhar sempre da obra salvadora do Senhor Jesus em favor das suas próprias vidas. E que no coração deles, ó Pai, haja abundante alegria pelo fato de terem pertencido a esse corpo, nesse lugar. E que agora eles possam se unir a outros irmãos lá em Itapetininga e juntos com aqueles irmãos, bendizerem, louvarem, glorificarem o teu nome. Fica conosco e abençoa-nos. E nós oramos agora, ó Deus, juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora e redentora de Jesus Cristo, que o consolo e a direção do Espírito Santo repouse sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Podem se assentar, queridos. Senhor.
queridos, antes de nos despedirmos, apenas algumas coisas que eu gostaria de dizer à igreja. Em primeiro lugar, nossa gratidão por aqueles que nos visitam hoje. Nós temos algumas pessoas. É Caetano, lembrei, ufa, né? O Caetano aqui, o seu eu esqueci. Conrado aqui, mudaram para Botucatu há algum tempo. Tem ali a Cássia e a Liliane, que são minhas cunhadas, irmãs da Edileia, né? Estão aí passeando. Teve alguém que disse: pastor, o senhor está em minoria lá hoje, hein? E olha, está sendo fácil não, né? Mas muito obrigado por estarem conosco. Outras pessoas que nos visitam, que Deus possa abençoar a todos. Há duas coisas que eu gostaria de dizer. Normalmente no Natal nós temos o Cada Dia de Natal aqui. Esse livreto é um devocional com 31 meditações para o mês de dezembro. Muitos ainda têm o costume de oferecer cartão de Natal. Vai lá na livraria, compra um cartão para mandar para alguém, algum amigo, E nós gostaríamos de incentivá-lo, ao invés de você comprar um cartão qualquer, a adquirir o Cada Dia de Natal para que você mande para as pessoas a quem você gostaria. O livreto com o envelope, R$ 1,30. É preço de custo. Não estamos ganhando absolutamente nada, é o preço de custo com que nós adquirimos, e o nosso desejo é que a gente possa distribuir o máximo que nós pudermos. Uma outra coisa, nós estamos pedindo aos irmãos que quiserem, não é obrigação, mas eu quero incentivar os irmãos a nos ajudarem no seguinte: nós estamos trabalhando no conselho sobre a questão do nosso planejamento a longo prazo na igreja. E nós já temos trabalhado há algum tempo, fizemos uma avaliação, um tipo de uma consultoria de uma entidade, uma editora de fora. E nós precisamos agora da participação dos queridos. Nós temos aqui um questionário, nós temos algumas declarações e espaço para os queridos colocarem aqui algumas informações, não, comentários, sugestões e avaliação em algumas áreas da nossa igreja. Quem quiser, independente do tempo que você está na nossa igreja, ainda que seja a primeira vez que você veio à nossa igreja, ou não, ou que você já faça parte da igreja desde a fundação dela, nós queremos que você participe. Agora, eu só quero pedir uma coisa: só pegue aqueles que vão de fato responder e trazer até no próximo domingo, porque nós não fizemos uma quantidade grande demais, mas nós queremos que aqueles que pegarem tragam de volta para nós, para que a gente possa trabalhar e ter a contribuição de toda a igreja. Deixa eu ver se tem aqui mais alguma coisa. Quarta-feira nós temos as nossas células, né? Temos aí avisado, especialmente pelo Facebook. Deixa eu contar uma historinha aqui, gente. Há alguns anos atrás, de vez em quando eu passo algumas vergonhas. Alguns anos atrás, eu e um outro pastor, nós éramos 2 pastores na igreja, e nós tínhamos várias crianças para serem batizadas. Se eu não estou enganado, 12 crianças. E nós acertamos entre eu e esse pastor que eu batizaria um, ele batizaria outro. E a gente ia para os 2 participarem. Chegou numa determinada criança, o pastor que estava comigo, ele batizou aquele menino e chamou o nome do menino com outro nome. Aí eu virei para ele e disse: Marcos, não é, eu não lembro o nome da criança agora. Eu falei: Marcos, não é João, é José. Aí quando eu falei José para ele, alguém soprou para mim e disse: também não é não, pastor. Aí o outro pastor, ele achou que lembrou e batizou o menino de novo com outro nome. Então o menino foi batizado 3 vezes com o nome errado, né? Por que eu estou contando isso? Eu não vou contar a história de um ofício fúnebre que eu errei o nome da pessoa ali. Essa foi pior ainda, né? Porque eu errei o nome do Alfredo. Chamei o Alfredo de Arnaldo aqui o tempo todo. E ele é famoso, você chamou o Alfredo de Arnaldo. E foi um ato falho da minha parte, desculpa, querido, mas de vez em quando eu passo essas vergonhas a si mesmo, tá? Mas a oração valeu do mesmo jeito, Deus sabe, os irmãos sabem, né? E que nós possamos nos alegrar. Temos ali na saída o nosso cafezinho, suco, nosso lanchinho ali, o nosso cantinho ali do abraço.
Ninguém pode ir embora sem abraçar pelo menos 3 pessoas. Que Deus o abençoe e lhe conceda uma semana abençoadíssima, no nome de Jesus.